A mendiga negra enfrenta ladrones con una faca mágica y sorprende a un millonario. Era una noche sombría en que los cipios uivaban como almas perdidas y la lluvia caía como láminas afiadas. Amara, una mujer negra de apariencia fuerte, se encolía sobre un cartaz desgastado. Sus manos trémulas abrazan una faca relucente que heranza ancestral transmitió no apenas protección, mas también un velo de misterios. Nas ruas de una ciudad marcada pela desigualdade, Amara se movía como una sombra entre las lixeiras y los edificios decadentes, un espacio que la llamaba de lar. Su faca, con entalles que brillaban sobre la luz fraca dos postes, no era apenas una arma. En seus momentos de necesidad, ella prometía no apenas defensa, mas revelaciones sobre seu pasado. Naquela noche tempestiva, en cuanto relámpagos rasgaban o céu, un grupo de ladrones apareció. Risadas crueles ecoaban pelas ruas, y o corazón de Amara disparó. Eles cercaron seu abrigo, ameaçando levar tudo o que tinha. Hoje só o que temos. As inscrições da faca brilharam intensamente, iluminando seu rosto, e um calor percorreu seu corpo. Com um movimento ágil, ela levantou a faca, e o metal parecia pulsar nas suas mãos. Os ladrões hesitaram, sentindo uma força estranha emanando dela. Qualquer um poderia se perguntar o que aquele objeto encantado poderia fazer. E num instante, a faca revelou seu poder. Não apenas cortou o ar, mas também abriu uma janela para visões do passado de Amara. Ela viu imagens vívidas de sua linhagem, guerreiros ancestrais lutando bravamente, um legado de resistência e coragem. Nesse momento crucial, a faca gritou para Amara: "Você não está sozinha." Enquanto lutava contra seus atacantes, um homem robusto, Lucas, um milionário aprisionado em seu mundo de luxo e corrupção, observava de longe. Seus olhos arregalados, fixos na cena, sentiram uma conexão inexplicável à mulher à sua frente. Ele tinha ouvido rumores da bravura de sua família e agora se via jogado em uma batalha. Os ladrões avançaram e, em um momento de desespero, Amara gritou: "Você quer se juntar a eles ou lutar pelo que é seu?" Lucas, em um impulso, decidiu se aproximar. Com um soco no rosto de um dos ladrões, uma onda de choque percorreu o ar. Eles estavam juntos na luta, e ambos foram forçados a confrontar não apenas os ladrões, mas os fantasmas de seus passados. O que ele sabia sobre suas famílias? O que ela realmente entendia sobre o poder que carregava? A faca pulsava, preparando-se para revelar mais segredos enquanto eles lutavam lado a lado. Mas seriam o poder da ancestralidade e a determinação do presente suficientes para enfrentar os demônios que cada um carregava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Aí me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os ladrões avançaram, e o desespero se misturou ao ar espesso da noite. Amara e Lucas lutavam juntos, mutuamente dependentes, um elo que se formava na adrenalina da luta. Mas enquanto o calor da batalha pulsava,
algo inesperado começou a acontecer. O brilho da faca de Amara se intensificou. Um feixe ofuscante que iluminou as ruas esburacadas e as faces ameaçadoras dos ladrões. E então, a lâmina magicamente se quebrou um instante antes de Amara se defender. Ela congelou. O silêncio instantâneo foi como um grito ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para a faca, agora partida em duas. Não! Amara berrou, sua voz misturando-se à tempestade. O poder, a herança que sempre sentiu que a protegia, estava desmoronando diante de seus olhos. E ainda assim, naquele momento, algo mais surpreendente aconteceu. As partes quebradas da faca começaram a vibrar na terra molhada. O chão estremeceu. Como um rugido oculto, uma energia pulsante se espalhou ao redor deles. E então, o inesperado. O líder dos ladrões, um homem corpulento com cicatrizes profundas em seu rosto, caiu de joelhos, gritando, como se tivesse sido atingido por um raio. O que está acontecendo? Seu olhar aterrorizado disparou entre Amara e a lâmina destronada. Ponto. O clima mudou. O grupo de ladrões, que antes parecia tão ameaçador, agora hesitava, um a um, recuando. Amara olhou para Lucas com os olhos arregalados. Eu não entendo. As frases saíam em sussurros, a confusão se misturando à eletricidade no ar. O mesmo calor que antes a envolvera, agora parecia um turbilhão de incertezas. E a verdade que estava escondida nas sombras começou a emergir com uma força devastadora. No meio do caos, um dos ladrões, a mais jovem do grupo, com olhos claros e cansados, revelou uma cicatriz em sua mão. Você, a jovem apontou para Amara, você é a última, a descendente da linha de guerreiros. O que você fez com a faca? Você não sabe o poder que carrega. O choque atingiu Amara como um soco no estômago. O que você está dizendo? Sua cabeça girava, cada palavra parecia um peso. E Lucas, que até então estava ao seu lado, começou a entender algo revelador. Espera, ele murmurou, as peças se juntando em sua mente. A história da minha família, as lendas, você é parte dela, gritou a jovem, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Se você não a recriar, todos nós estaremos perdidos. Essa luta não é apenas sobre você, é sobre todos nós. O líder dos ladrões, ainda no chão, ergueu a cabeça. Pela sua herança, você pode nos salvar ou destruir tudo. O jogo de poder tinha mudado, e a batalha não era mais uma questão de luta física apenas. Era uma luta por legado e identidade. Ambos, Amara e Lucas, estavam agora no epicentro de algo que transcende suas experiências individuais. Ela não era apenas uma mendiga. Ela era a guardiã de um poder ancestral. E Lucas, bem, ele não era só um milionário em busca de redenção. Ele estava entrelaçado em um enredo que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto o vento uivava, a tempestade se intensificava. O que fazer com essa nova revelação? E a faca agora quebrada poderia ser uma bênção ou uma maldição. A tensão opressiva crescia, e Amara sabia que tinha que decidir. Preciso encontrar o que resta do meu poder. Seus olhos fixaram-se na jovem, e um novo caminho se formava nas sombras. Mas a pergunta persistia como um eco na noite. Até onde eles iriam para proteger o que poderia ser a salvação de muitos? Amara fixou o olhar na jovem, que ousara desafiar tanto a si mesma quanto aos ladrões. Aquela revelação era como um soco no estômago. O que você está dizendo? Repetiu, sem conseguir processar as palavras. A jovem, ainda com a cicatriz visível, avançou um passo. O medo
e a esperança misturados em sua expressão. Você não sabe? Você é a última, a única que pode unir as facções. Sua linhagem carrega o poder de restaurar nossa cidade. O líder dos ladrões, agora contorcendo-se no chão, olhou para Amara com um misto de temor e respeito. Você tem que entender. Essa batalha é maior do que nós. Amara sentiu um frio na espinha. As coisas estavam fugindo do controle. Lucas, que até então parecia um aliado, começou a hesitar. Amara, esse legado pode estar mais à sua frente do que você imagina. O tom de sua voz era diferente, quase distante. Seria ele da mesma linhagem? E foi então que tudo mudou. A jovem soltou um grito, um eco doloroso que cortou a tensão no ar. A faca quebrada não pode ser apenas uma arma. Neste momento, as partes da faca, antes inertes, brilharam intensamente, e um redemoinho de energia começou a girar ao redor deles, como se a própria linha do tempo estivesse sendo desfeita. Imagens de guerrilheiros e batalhas perfuravam as memórias de Amara, entrelaçando o passado e presente. Mas uma sombra se formou entre eles. Um homem alto e encapuzado emergiu da escuridão. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Vocês não deveriam ter revelado o segredo de Amara. Agora, todos estão em perigo. O som de sua voz era profundo e ressoante, como trovão distante. Um movimento rápido fez todos se virarem, e a figura misteriosa se aproximou, deslizando como fumaça. Ele puxou uma adaga, não uma qualquer, mas algo tão antiga quanto a própria cidade. Amara ofegou. Quem é você? Sua voz tremia, mas no fundo, ela já tinha uma suspeita. Ele soltou uma risada baixa, mas cheia de desdém. Ponto. Você já me conhece, Amara. Sou o guardião da linha dos guerreiros, e você destruiu a única chance que temos. A revelação a atingiu como um golpe na cabeça. Sério? O que você está fazendo aqui? Sua mente girava, cada fragmento de memória se juntando. Ele era seu pai, ou algo semelhante. A conexão não era só de sangue, mas de destino. Como poderia ter se esquecido de algo tão importante? Enquanto os ladrões hesitavam diante da cena, o líder, ainda de joelhos, parecia pegar coragem. Esperem. Se ela é a última, então nós a protegemos. Isso nos dará poder. A tensão aumentou, se transformando em um jogo de xadrez em que cada movimento poderia ser fatal. Lucas olhou de um para outro, a confusão nublando seus pensamentos. Amara, você não pode confiar nele, ainda mais com essa faca quebrada. Mas Amara sabia que a vida dela estava diante de uma escolha inimaginável. Se aquele homem fosse realmente seu pai, ou parte do legado que estava tentando recuperar, ela precisaria entender. Por que você realmente está aqui? O que quer de mim? O homem encapuzado, agora mais próximo, revelou seu rosto. E um pavor gelado tomou conta de Amara. Os traços eram familiares, e a expressão de traição é semelhante à dela. Estou aqui para te salvar, e para garantir que não destrua tudo. As palavras ressoaram, cutucando velhas feridas. O choque percorreu a multidão, murmúrios de temor ecoando entre os ladrões. Uma sensação de urgência cobriu a cena. E enquanto a chuva caía, Amara compreendeu que a tempestade era apenas o começo. Você está certo, ela murmurou, com os olhos firmes. Eu preciso recuperar o que resta do meu poder, antes que seja tarde demais. A incerteza pairava no ar, enquanto olhava para Lucas e para o homem que dizia ser seu sangue. A questão pairava. Quem era realmente o inimigo? E mais importante, quem seria ela ao final de tudo isso? Tudo parecia se desenrolar diante dela, e o jogo estava prestes a se intensificar. Paredes estavam prestes a desabar,
e as verdadeiras alianças ainda permaneciam por declarar. A batalha estava longe de acabar. Amara fixou o olhar na jovem que ousara desafiar tanto a si mesma quanto os ladrões. Aquela revelação era como um soco no estômago. "O que você está dizendo?" repetiu, sem conseguir processar as palavras. A jovem, ainda com a cicatriz visível, avançou um passo. "Você não sabe? Você é a última, a única que pode unir as facções. Sua linhagem carrega o poder de restaurar nossa cidade." O líder dos ladrões, agora contorcendo-se no chão, olhou para Amara com um misto de temor e respeito. "Você tem que entender. Essa batalha é maior do que nós." Amara sentiu um frio na espinha. As coisas estavam fugindo do controle. Lucas, que até então parecia um aliado, começou a hesitar. "Amara, esse legado pode estar mais à sua frente do que você imagina." O tom de sua voz era diferente, quase distante. Seria ele da mesma linhagem? Foi então que tudo mudou. Um estrondo repentino cortou o ar. O céu, que até então estava apenas carregado, agora se iluminou com uma luz ofuscante. Uma espécie de portal começou a se formar entre eles. Um redemoinho de energia que se estendia ao infinito. O vento uivava, e os ladrões amedrontados recuavam ainda mais. Amara ficou paralisada, os olhos fixos na abertura que parecia pulsar com vida própria. Do portal surgiu uma figura encapuzada, muito semelhante ao homem que se dizia seu pai. "Amara, não! Você não pode deixar que ele a manipule." Sua voz tinha um tom de urgência, e Amara sentiu uma onda de confusão. "Quem é você realmente?" ela gritou, a adrenalina correndo em suas veias. O homem, seu rosto parcialmente escondido, refletia uma mistura de desespero e determinação. "Eu sou seu verdadeiro mentor, o guardião de seu legado. O que você acredita saber sobre sua linhagem é uma mentira." Lucas, ao lado de Amara, engoliu em seco. "A mentira?" Ele olhou para Amara, buscando respostas nos olhos dela. "O que isso significa? Seus pais não morreram como você pensa. Eles estavam vivos e lutando para protegê-la." A revelação cortou como uma lâmina afiada. Amara descontrolou-se. "O que quer dizer com isso? Você não pode estar falando sério." Sua cabeça girava, cada palavra se transformando em um turbilhão de emoções. Sim, eles foram forçados a se esconder, e por sua segurança, mentiram sobre tudo, ele continuou. "As facções não são só um desejo de poder. Elas são a última linha de defesa contra uma força maior." O lobo entre eles era muito mais perigoso do que os ladrões. O líder, ainda de joelhos, parecia envolver-se em um conflito interno. Você não pode confiar nele. Ele quer a faca para propósitos obscuros. Seu grito ecoou, imerso na tensão crescente do momento. A jovem com a cicatriz, agora trêmula, pôs-se em defesa de Amara. A verdade é essa. Talvez a faca seja a chave também para sua proteção. E você, Lucas, pode ser mais do que um mero espectador. Sua linhagem também está entrelaçada nesse conflito. Amara olhou para Lucas, buscando um sinal de solidariedade. Mas ele hesitava, uma sombra de dúvida cruzando seu semblante. Amara, isso tudo é confuso demais. O que vamos fazer agora? A ansiedade na sua voz era palpável. E no exato momento em que ela pensou que as revelações eram suficientes, o portal começou a girar mais rapidamente, emanando uma luz ainda mais intensa. A figura encapuzada, agora mais perto, revelou seu rosto. E a verdade mais devastadora atingiu Amara como um soco. Ele tinha os mesmos olhos que ela. Sou seu irmão, Amara.
Acreditamos que estamos sozinhos, mas sempre estivemos juntos. Eu nunca pude vir até você, mas agora é a sua hora. O choque e a dor se misturaram. Amara não podia acreditar. Seu coração pulsava com a força da tempestade que ainda rugia acima deles. Irmão? A palavra saiu como um sussurro tortuoso, um novo peso na atmosfera carregada. A confusão, a luta, tudo parecia ganhar uma nova dimensão. Confiar é difícil, eu sei, disse ele, mas precisamos de você. Não é apenas sobre você, é sobre a cidade, nosso legado e o que poderá vir. A tensão estava insuportável e algo muito maior se aproximava. Amara, Lucas, o novo aparecimento, o portal, a verdade sobre a faca quebrada. As fraquezas e promessas se entrelaçavam em uma sinfonia de incertezas. Qual seria o próximo passo? E mais importante, quem estaria realmente ao lado dela quando tudo desmoronar? O futuro nunca pareceu tão nebuloso. Amara olhou fixamente para seu irmão, a verdade ecoando em sua mente como um trovão distante. Irmão, como? Como você pode estar aqui? A tempestade rugia acima deles, mas o furacão de emoções dentro dela era ainda mais intenso. Todo o seu mundo estava se quebrando, e a única certeza que restava era a incerteza. Ele avançou um passo, o olhar de desespero fixo em seu rosto. Você tem que acreditar em mim, Amara. A faca, sua linhagem, tudo isso é parte de algo muito maior. Eles a estão buscando, e você precisa estar preparada. Ele gesticulou desesperadamente, e as sombras dançavam ao seu redor, tornando tudo mais dramático. Lucas ainda estava ali, mas agora sua presença parecia menos um apoio e mais uma fonte de confusão. Amara, esse cara, não pode confiar nele. O tom de Lucas era urgente, quase um aviso, mas a angústia nos olhos de seu irmão a fez hesitar. A verdade estava na balança. Ela mal teve tempo de pensar quando um estrondo ressoou pela noite. Um clarão ofuscante iluminou o céu e o portal começou a girar com força. O ar havia mudado de repente. Uma pressão imensa crescia. A jovem com a cicatriz, que até então ficou ao lado deles, desabou no chão, ardendo em dor. Eles estão chegando, gritou, sua voz frágil se transformando em desespero. E naquela fração de segundo, enquanto todos olhavam para a jovem, algo surpreendente aconteceu. O céu se abriu, e de dentro do portal surgiu uma figura imponente, um ser que parecia feito de sombras e luz. Finalmente encontrei você, Amara, a última da linhagem. Doin. Sua voz ecoava como um trovão, seu olhar penetrante como uma lâmina afiada. O irmão de Amara ficou paralisado, os olhos arregalados de terror. Não, você não pode estar aqui. Ele estava visivelmente abalado, e o medo em sua expressão fez o chão sob os pés de Amara tremer. Uma sensação de alerta a envolveu. Algo muito sombrio estava prestes a ser revelado. Eu sou a resposta para a sua linhagem perdida, disse a figura sombria. E você, Amara, será a chave para a destruição de tudo que você conhece. Sua linhagem não é apenas de proteção, mas também de poder destrutivo. Você não sabe que carrega a capacidade de acabar com tudo. O coração dela parou. Poder destrutivo? A realidade ao redor parecia distorcida, e a dor explodiu em seu peito. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, e a incredulidade tornava cada palavra um desafio. Você precisa decidir, Amara. O poder que flui em suas veias pode unir ou destruir tudo ao seu redor.
O que você escolherá? O seu irmão não é quem ele diz ser. Ele quer controlar você e a cidade. A figura apontou para o irmão, e o silêncio na noite era ensurdecedor. Amara olhou para seu irmão, buscando a verdade em seus olhos. É verdade. As palavras saíram como um sussurro. Ele recuou e uma sombra de culpa se ergueu no seu rosto. Eu não posso explicar agora, mas o que ela diz pode ter um fundo de verdade. O chão pareceu estremecer sob seus pés, e a tempestade em seu coração aumentou. A jovem, ainda deitada, olhou para Amara. Você tem que decidir. O futuro da cidade depende disso. Brutalmente, a ligação entre eles se tornou uma armadilha. Você está mentindo. Os gritos de Amara rasgaram o ar, sua expressão se contorcendo entre confiança e dúvida. Você quer me manipular? O ser sombrio deu um passo em frente, sua presença fazendo o ar parecer cortante. Não sou eu quem manipula, mas você precisa dominar o que está dentro de você. A escolha é sua, Amara, sussurrou a figura. E enquanto a tempestade rugia, a verdade e a traição dançavam ao redor dela. As emoções fervilhavam, e uma escolha tinha que ser feita. A cidade, seu legado, seu irmão. Cada parte dela lutava, e ela sabia muito bem que o tempo se esgotava. O que acontecerá agora? E mais importante, quem realmente era seu aliado? A tempestade estava apenas começando. Amara olhava para aquele ser sombrio, suas palavras ainda ecoando em sua mente. O chão parecia tremer sob seus pés, quando uma sensação estranha tomou conta dela. O que estava em jogo era mais profundo do que pensava. O destino da cidade, o legado de sua linhagem, a verdade sobre seu irmão. Tudo isso girava em sua cabeça. Mas antes que pudesse pensar em respostas, uma luz ofuscante emergiu do portal. Era tão intensa que fez todos ao redor se protegerem os olhos. Um grito atravessou a noite, e o ser de sombras simplesmente desapareceu, deixando um vazio, uma tensão palpável. Amara foi pega de surpresa. Um frêmito a atravessou. O que foi isso? Sussurrou Lucas, sua voz trêmula. E então o fundo do portal começou a se agitar de novo. Amara mal teve tempo de se preparar quando uma forma familiar começou a emergir lentamente. Com um choque indescritível, ela reconheceu a figura. Era sua mãe, envolta em um manto rasgado, com os olhos cheios de dor. Amara! A voz dela ressoou como um eco perdido, cortando o ar ao redor. Não, como você está aqui? Os olhos de Amara se encheram de lágrimas. O que estava acontecendo? Onde ela tinha estado todo esse tempo? Lucas olhou para Amara, confuso. E então a visão do portal de sombras desapareceu. O caos tomou conta do ambiente. E os ladrões hesitaram, sentindo a mudança na atmosfera. Eu não tenho muito tempo, a mãe disse, a respiração pesada. Você precisa saber a verdade. Todos estão em perigo, até mesmo seu irmão. Naquele momento, o mundo de Amara desabou. O irmão que parecia ser a resposta, a chave para seu legado, poderia ser parte do problema. Você está mentindo, gritou o irmão, seu tom desesperado. Eu sempre estive aqui para você. Mas a mãe de Amara não parecia afetada. Não, ele não é quem você pensa que é, ela explicou, a voz embargada, como se cada palavra fosse uma luta. Ele não é seu irmão de sangue, Amara. Ele é um traidor, um agente de uma força obscura que tenta destruir sua linhagem. O ar ficou pesado com a revelação, como se tivesse perdido o fôlego. Lucas fez um movimento em direção ao irmão, os olhos arregalados. Isso não pode ser. Ele não pode ter sido parte disso.
O líder dos ladrões, ainda de joelhos, observava com um novo interesse. Mudei de lado quando a verdade ficou clara, o irmão confessou, a raiva borbulhando. Vocês não sabem o que estão enfrentando. Essa cidade é uma prisão para os que carregam o legado do poder. Se vocês não se unirem ao que chamo de verdade, tudo acabará. A sombra de choque caiu sobre Amara. Ela olhou entre sua mãe e o irmão, o conflito dentro dela se intensificando. O que se tornara um momento de descoberta, agora estava mergulhando em uma escuridão profunda que parecia engolir tudo. Então você não é meu irmão? Ela chorou, o desespero se espalhando. Sou parte do legado, sim, mas sempre estive mais perto do que você imagina. A tensão instantânea fez com que todos ao redor recuassem, enquanto o ar tornava-se tão elétrico que parecia prestes a estourar. Amara sentiu um nó na garganta. O que isso significava para elas? O que ela deveria fazer agora? O poder da faca quebrada, as revelações, as mentiras e verdades. Tudo aquilo girava em um turbilhão caótico dentro dela. Eu nunca quis isso, gritou Amara, o medo e a fúria em sua voz. E naquele momento, o porto da verdade e mentira se misturou. A cidade estava em jogo, e todos precisavam de respostas. Mas o que mais estava por vir? As sombras se aprofundaram ao redor deles, envolvendo tudo em um manto escuro. A tempestade rugia lá fora, e as forças dentro de Amara estavam apenas começando a se despertar. Ela olhou para os rostos ao seu redor, questionando o que era real e o que era uma ilusão. Para onde iriam agora? O futuro estava mais nebuloso do que nunca, e a tempestade dentro dela estava apenas começando a ameaçar tudo o que conhecia. Amara olhava fixamente para seu irmão, a revelação cortante ecoando em sua mente. Irmão? Como? Como você pode estar aqui? O peso do que ele acabara de dizer a deixava atordoada, e a tempestade ao redor parecia intensificar seu desespero. Você precisa acreditar em mim. Ele estendeu as mãos, como se pudesse alcançá-la. Sua expressão era uma mistura de súplica e desespero. Nós não temos tempo. A cidade corre perigo. A mãe de Amara estava parada ao lado, seu semblante pálido e os olhos cheios de um medo que parecia contagiar todos ao redor. Lucas, ao lado dela, parecia cada vez mais confuso, como se estivesse preso entre duas realidades, sem saber em qual acreditar. É verdade, Amara, insistiu ela, a voz trêmula. Seu irmão, ele não é confiável. O irmão de Amara balançou a cabeça, escandalizado. Por favor, você não entende? Não estou do lado dela. O tom era de desespero, e todos puderam sentir a tensão no ar. Mas então, tudo mudou em um instante. Um estrondo ensurdecedor cortou a noite e uma luz intensa irrompeu do portal, ofuscando a todos. Amara tentou proteger os olhos, mas foi como se a própria realidade estivesse se distorcendo. A figura sombria, que até então pairava sobre eles, começou a tremer e se contorcer. Então, com um movimento explosivo, a luz eclipsou tudo. O chão tremeu violentamente. E naquele momento, uma imagem brilhante e estrondosa surgiu diante deles. Uma mulher imponente, vestida com armaduras douradas, apareceu entre os raios de luz. Seu cabelo negro volumoso esvoaçava como se estivesse em um vendaval, e seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Amara, eu sou a sua verdadeira ancestrais, e você deve escolher, ela declarou,
a voz poderosa e ressonante. Escolher o quê? Amara gritou, assustada, enquanto as ondas de energia pulsavam entre eles. A mulher continuou. Você não apenas carrega o legado de guerreiros, mas de algo mais. Um poder que pode tomar forma, unindo ou destruindo tudo. O clima mudou completamente. O irmão de Amara, antes cheio de determinação e aliados a ela, agora estava paralisado em um misto de terror e raiva. O quê? Você mentiu para mim. Os olhos dele estavam arregalados. Você não é minha irmã. Você é uma traiçoeira. Ele gritou, impotente. A verdade não é o que você pensa, querido irmão. A ancestral respondeu, desdenhosa. Você sabia o que isso significa, e mesmo assim escolheu o caminho errado. Você serve ao lado que deseja explorar a destruição. Os ladrões, que antes estavam prontos para agir, ficaram observando em choque os acontecimentos se desenrolando bem diante deles. Amara estava no meio de um fogo cruzado de verdades que a desestabilizavam. O que você quer de mim? A dúvida bateu e a angustiante incerteza a invadiu. Você deve descobrir sozinha. Você é a chave para fazer isso. A mulher brilhou ainda mais. Suas palavras reverberaram na mente de Amara. O irmão, agora consumido pela raiva, puxou algo do bolso. Todos observaram horrorizados. Era uma faca, semelhante à de Amara, mas pintada em um tom de vermelho sangue. Um símbolo de traição. É isso que você sempre desejou, não? O poder. E enquanto a tensão crescia, a faca nas mãos dele começou a brilhar como um sol negro. O tempo parecia parar. Amara logo percebeu. Aquilo não era apenas uma arma. Era um artefato de uma linha de sangue, um símbolo de sua verdadeira natureza. Seu olhar se voltou para o irmão, e o choque começou a se transformar em algo mais profundo. Ela percebeu que não podia confiar mais nele. Não! Você não pode! Ela gritou, a adrenalina consumindo. Mas ele não hesitou. O ar estalava com a mágica envolvente. O mundo em volta dela começou a se desfazer, e o peso das escolhas lhe atingiu de uma forma avassaladora. E então, sem que alguém pudesse agir, a faca de seu irmão e a de Amara, agora pulsando em consequências opostas, se chocaram no espaço entre eles. Um clarão imenso ofuscou a visão de todos, e no centro daquele brilho, as essências de ambos pareciam se fundir em uma única força, trazendo à tona uma verdade devastadora. A única certeza que restava era que nada seria como antes. Em meio ao caos e às revelações, ninguém sabia o que estava por vir. Amara sentiu seu coração parar, a tempestade rugindo lá fora, refletindo a confusão que se formava em sua alma. Agora, ela tinha que escolher: permanecer com sua família de poder ou se afastar deles em busca de algo que movia suas entranhas. O que significava isso para todos eles? A pergunta pairava no ar, sem resposta, enquanto a tempestade ainda rugia e um novo desafio ameaçava desmoronar tudo. O brilho tornou-se tão intenso que parecia que o próprio universo estava prestes a se desenrolar diante deles. Um silêncio mortal caiu, como se o mundo esperasse a decisão que se aproximava. Mas então, algo mudou. Uma fissura se abriu no chão. Não um buraco comum. Parecia um portal negro, pulsante, como se estivesse vivo. Os rostos ao redor se tornaram pálidos e aterrorizados enquanto a fissura se expandia, sugando a luz e deixando tudo em uma obscuridade arrepiante. Os ladrões, antes vorazes, agora recuaram, buscando refúgio na escuridão. Amara, não!
O grito de sua mãe cortou o ar, cheio de desespero. Seja forte, não entre nesse. Mas suas palavras se perderam em um estrondo ensurdecedor. E então, do fundo da escuridão, uma figura grotesca emergiu, feita de sombras e retalhos da noite. Era uma criatura horrível, com olhos vazios que pareciam devorar a alma. Um grito ecoou ao redor, e Amara sentiu um frio profundo na espinha. Eu sou o que vocês temem, disse a figura, com a voz vibrante de um poder ancestral. E você, Amara, é a chave para a destruição que deseja sua linhagem. A revelação a atingiu como um soco. Não apenas uma linhagem de guerreiros, mas de entidades com um poder gigantesco. Olhou para seu irmão e para a faca em sua mão. A raiva que antes o dominava, agora se transformou em medo. O que você quer dizer com destruição? A figura sombria sorriu. Um sorriso distorcido que parecia refletir as dores e falhas de vidas passadas. Você não percebe? Há segredos entre suas famílias, segredos que moldam o destino da cidade. Uma escolha fragmentada entre manter a proteção ou invocar o caos. O chão começou a tremer mais forte sob eles. A ancestral, que ainda pairava no ar, estava visivelmente tensa. É verdade, Amara. Não confie na criatura. Ela manipula os medos. No entanto, como se desconsiderasse suas palavras, a criatura estendeu um braço e a fissura negra começou a se abrir ainda mais, revelando um vislumbre aterrorizante de um reino sombrio. Aceite seu destino, ou os cabelos deste mundo se tornarão cinzas. O que você decidir, Amara, pode liberar seu verdadeiro potencial. Amara, paralisada, olhou de um rosto ao outro. A voz de Lucas tremia. O que está acontecendo? Amara, não acredite nesse ser. Mas as palavras dele já parecia distante, enquanto sua mente girava em busca de uma saída. E então, no meio da confusão, a jovem com a cicatriz, que estava caída, clamou com uma voz trêmula. Amara, ele não está mentindo. Ele revela o que você ainda não viu. Você precisa saber a verdade sobre seus pais. As peças começaram a se unir em uma explosão de insights e medos. O que aconteceu com eles? Amara perguntou, o coração acelerado. A jovem ofegou, o suor escorrendo pelo rosto. Seus pais foram os que selaram a escuridão, mas eles estavam perdendo a batalha. Você pode ser a única que pode salvá-los. Amara, perdida em um mar de emoções, olhou para seu irmão, suas mãos trêmulas segurando a faca. E então, a certeza a atingiu. A verdade, talvez, era uma névoa por onde ela tinha navegado sem saber. O que significava ser a última? O que se escondia nas sombras de sua família? A criatura riu, e o som era como um eco que reverberava em cada canto do espaço. Faça sua escolha, Amara. A vida que você conhece pode se despedaçar ou renascer. E como uma revelação súbita, uma memória velada veio à tona. Imagens de suas noites de infância, sussurros sobre a verdade. Um flash de lembranças de seus pais, escondendo segredos em meio a palavras incompletas. O que ela realmente sabia sobre a linhagem que carregava? O que lhe foi ocultado? E, nesse turbilhão de emoções, Amara sentiu um nó na garganta. Uma decisão emergindo à superfície. O que fazer agora? Você não pode confiar em ninguém, murmurou Lucas, seus olhos refletindo preocupação. Ponto. Mas a figura sombria se aproximou, e seus olhos entraram nos dela com um brilho assumido. Amara, a escolha é sua, e uma escolha errada pode significar o fim de tudo o que ama. Enquanto as palavras se acomodavam,
Amara se viu diante do abismo, não apenas da fissura, mas da sua própria identidade. O futuro estava em seus pés e a tempestade no coração. Apenas uma coisa era certa: um novo capítulo de dor e revelações aguardava. E, à medida que a noite mergulhava em um silêncio ensurdecedor, ela se perguntava: quem realmente estava ao seu lado? Amara olhava fixamente para onde a luz da faca de seu irmão e a sua se encontravam, duas energias conflitando numa dança frenética. O brilho tornou-se tão intenso que parecia que o próprio universo estava prestes a se desenrolar diante deles. Um silêncio mortal caiu, como se o mundo esperasse a decisão que se aproximava. Mas então, algo inesperado aconteceu. A criatura sombria começou a rir, um som profundo que reverberava nas paredes de seu próprio desespero. Vocês não têm ideia do que realmente está em jogo. A fissura no chão pulsava, e a luz das facas parecia responder à sua risada. Amara sentiu um frio na espinha, enquanto um redemoinho de energia começava a girar ao seu redor, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. Amara, cuidado! Lucas gritou, seu olhar passando de preocupação a alerta, enquanto a criatura se aproximava, as sombras envolvendo-a como cobras. O irmão de Amara recuou, mas a pressão sobre eles aumentava. Isso não pode acabar bem, ele murmurou. E foi nesse momento que a verdade mais devastadora irrompeu. A carne da figura sombria começou a se desvanecer, revelando não apenas um ser, mas outro rosto, o rosto de sua mãe. O que estava acontecendo? Ela estava ali diante deles. Mas quem melhor que seu filho? Amara piscou, confusa. Mãe? Sim, sou eu. Mas a figura não era somente sua mãe. Ela transmutava, mudando entre a sombra e a luz, entre o ser que Amara conhecia e essa nova entidade aterrorizante. A linhagem que você defende não é o que parece. A escolha não é entre o bem e o mal, mas entre seus próprios medos e sua herança. Um murmúrio percorreu o grupo, enquanto todos, até mesmo os ladrões, pareciam absorver o choque. Você não é quem diz ser. O irmão de Amara balançou a cabeça, a incredulidade em seus olhos. Você traiu a família, não é? Você não entende, ela gritou, mas a voz soou mais como um eco distante. Eu tentei proteger vocês. Eu sou a guardiã dessa cidade, mas a sombra que a ameaça é parte de mim mesma. Palavras atordoadoras, cheias de revelações, reverberaram no ar. A tensão aumentava. As facas, símbolos de herança, de força, agora pareciam meramente ilusões. Amara olhou entre a figura sombria, seu irmão e Lucas. A confusão erguia seu estômago, como uma onda prestes a vomitar. O que devo fazer? Gritou, desesperada por respostas que não chegavam. A criatura, agora rara em sua verdadeira forma, aproximou-se. Liberte-se, Amara. Liberte-se do que você pensa que sabe. As palavras eram espólios. Na instância em que ecoaram, o chão sob seus pés estremeceu e, de repente, uma fenda se abriu bem no centro da luz e um brilho radiante começou a escapar dela. Uma força magnética absorvia tudo ao seu redor. Não! Gritou sua mãe, tentando alcançar Amara. Mas era tarde. Amara estava sendo puxada para a luz, numa sorte de furacão giratório, os braços flutuando como se não tivesse peso,
enquanto suas memórias se esvaíam, como água por entre os dedos. Uma onda de desespero a atingiu, e a última coisa que viu foi o rosto de Lucas torcendo-se de dor, como se estivesse perdendo-a. E então a escuridão tomou conta. O último instante de clareza de Amara se dissipou numa tela crua. Quando tudo voltou ao normal, ele estava em um lugar diferente. Não uma sala, não um lar. Era uma dimensão composta por fragmentos de memórias, como se estivesse mergulhada em um sonho lúcido. Tudo começou a flutuar e se contorcer ao seu redor. A mudança foi abrupta, chocante, e então ela entendeu. Não havia apenas um discípulo, mas o legado de múltiplos mundos esperava por ela, e o sacrifício que sua mãe fizera. Agora, descobrir os segredos era uma questão de vida ou morte. E, no fundo, uma pergunta molhava sua mente. Quem era realmente seu irmão? Os laços de sangue ainda existiam ou eram apenas uma cortina de fumaça? Sentada no silêncio pesado, Amara enfrentou a verdade mais dura. O que aconteceria agora? A luta estava apenas começando, e a verdadeira batalha de sua vida estava por vir. O tremor no peito, invadido por incertezas, era insuportável, e uma nova tempestade se aproximava. Amara sentiu o chão tremer sob os pés, enquanto a figura sombria a encarava, misturando sentimentos de fúria e desespero. O rosto de sua mãe, agora distorcido pela escuridão, gritava por ela com um olhar preenchido de dor e amor. Você é mais forte do que imagina, Amara. Lute, não se deixe levar por este ser. As palavras ecoaram em sua mente, mas a dúvida a consumia. O irmão dela recuou, a expressão de pânico em seu rosto. Se você ceder a isso, tudo estará perdido. Lute pela cidade. Era como se cada palavra dele se tornasse peso na balança da decisão que ela tinha que tomar. A criatura, com seu sorriso maligno, empurrou ainda mais a instabilidade emocional de Amara. Você não faz ideia do que é ser um verdadeiro guardião. O poder que corre em suas veias pode restaurar tudo, pode acabar com tudo. Sua presença emanava uma aura sufocante, como se tentasse estrangular a esperança que Amara ainda tinha. Os raios de luz das facas começaram a pulsar mais intensamente. Amara olhou para a lâmina em sua mão, o metal vibrando com uma energia ancestral. Eu não deixarei que você controle meu destino, gritou, e suas palavras, carregadas de determinação, cortaram a tensão paralisante. Nesse instante, uma onda de força surgiu dela, desenhando um halo brilhante ao redor de sua figura. A energia pareceu ecoar, fazendo com que a criatura hesitasse e soltasse um grito de raiva. As sombras se retorciam, mas Amara sentia que estava em controle. Você não é nada diante da minha linhagem. Com um movimento rápido, levantou a faca, agora iluminada por um brilho dourado intenso. A luz se intensificou, e os laços que antes aprendiam a incerteza se romperam. A criatura pôs-se a recuar, e o próprio chão começou a rachar sob seus pés. Não, você não pode fazer isso. Sua voz ressoou, enquanto a escuridão tentava se consumir. E foi neste momento crucial que tudo se conectou. Amara viu a imagem de seus pais luminosos em sua mente, a força deles sustentando seu coração e alma. Eu sou a guardiã, e o que está perdido será encontrado novamente. O grito ecoou e um portal de luz irrompeu ao seu redor, como um vendaval favorecendo a liberdade. Os ladrões, que antes pareciam ameaçadores, agora estavam paralisados, absorvendo tudo. Lucas, com uma nova determinação, avançou ao lado dela. Vamos juntos, Amara. Para frente. Ele segurou sua mão
E naquele toque, todo o medo se dissipou. As facas se entrelaçaram, criando uma aura de luz poderosa que expulsou todas as sombras. A figura sombria gritou, sendo absorvida na luz radiante, com o espaço se reconfigurando ao seu redor. Uma explosão de memória envolveu, revelando segredos antigos, ensinamentos de amor e coragem. O espírito de sua mãe e seus ancestrais estavam ali, cercando-a com calor e proteção. Então, tudo se acalmou. O ar ficou limpo e fresco, como após uma tempestade. Amara sentiu uma paz envolvê-la. O irmão, agora lutando contra seu destino sombrio, caiu de joelhos. Me perdoe, por favor. Sua voz era em sussurro de dor. Amara olhou para ele, a compaixão tomando conta. O perdão é o primeiro passo. Quebre as correntes que te prendem a essa escuridão. Após esse momento de revelação, a cidade ao fundo começou a se reconstruir lentamente, como se estivesse renascendo. As facções se uniram, percebendo que juntos eram mais fortes, mais resilientes, e o peso da linhagem que Amara carregava agora se transformava em esperança. Eles precisavam dela, a verdadeira guardiã. E agora, a escolha era dela, reescrever a história, caminhar ao lado de seu irmão e Lucas, construir um futuro. Mas enquanto olhava para os rostos ao seu redor, uma pergunta ainda pairava no ar. Qual era realmente o seu destino? O que mais a aguardava nessa nova jornada? O mistério da próxima batalha começava a emergir, e a verdadeira aventura estava apenas começando. E agora, se você chegou até aqui, é hora de agir. Preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Queremos saber sua opinião. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs sabem da importância de apoiar o canal com essas ações.